pessoal, estamos em mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast, do qual nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é a atuação no direito digital. E o nosso tema principal é a advocacia preventiva para influenciadores e a agência de marketing, um novo ramo do direito. Eu me chamo Elaine, sou uma jovem advogada, inscrita nos quadros da Ordem há mais ou menos 2 meses. E estou iniciando também agora uma pós-graduação nesse tema maravilhoso, né, que é o direito digital. E iremos apresentar esse podcast com os advogados, né, doutora Juliana Nunes e o doutor Ozanam. Eu me chamo Camila Braga, sou apresentadora também do podcast. Assim cumprimento a doutora Juliana, presente aqui nesta mesa, o doutor Ozanam Vilarinho e a doutora Elaine Rodrigues. Eu sou recém-aprovada no exame da Ordem, começando agora o início da minha carreira jurídica. Trabalho atualmente no escritório Marcos Cardoso e Thiago Sá há mais ou menos 3 anos e iniciei lá como estagiária. Estou me pós-graduando em processo civil e civil e também em Fashion Law, que é o direito da moda e indústria de entretenimento. Agora a gente vai começar a fazer a apresentação dos nossos doutores advogados que irão abordar sobre esse tema. Doutora Juliana e doutor Ozanam Vilarinho. Bom, irei apresentar aqui o currículo belíssimo da nossa doutora Juliana Nunes. A Juliana Nunes, ela está há mais de 10 anos de experiência na área da saúde, desde 2020 atuando no mercado dos lançamentos e marketing digital. Advogada, mestra em saúde coletiva pela UFP, graduada em enfermagem, com pós-graduação em direito médico e da saúde. Pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados e Cibersegurança. É membro da Comissão em Direito da Saúde e da Comissão em Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, e agora eu vou apresentar o currículo do Dr. Ozanam Vilarinho, na qual ele possui 8 anos de experiência na área do direito empresarial e a direito médico, desde 2021, atuando para startups e empresas de inovações. É advogado, mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia de inovação. Tem pós-graduação em direito médico e é membro da comissão de direito empresarial. Agora a gente vai começar a fazer as perguntas para os doutores. Vai ser uma pergunta para cada um, ou cada um pode responder da forma que quiserem complementar o outro. Vocês podem achar do jeito que achar melhor. Bom, iremos iniciar com a primeira pergunta que o jovem advogado quer muito saber. Eu e a doutora Camila, como jovens advogadas, gostaríamos de saber um pouco como começou a carreira de vocês dentro da advocacia. Olá, Elaine, Camila, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho para a Jovem Advocacia. Não está no meu currículo, mas eu sou jovem advogada, né? Eu tenho aqui uns pouco mais de 2 anos de OAB, né? De inscrição na ordem, de fato, de atuação nessa advocacia. E outra coisinha que a gente não falou foi que nós somos sócios, né? Nós fundamos o escritório Vilarinho e Nunes Advocacia, com foco no direito digital, entre outros ramos atuais do direito. E aí é onde a gente vai falar desse início de jornada. Eu vou falar primeiro do início da minha jornada. Sim. E aí em um dado momento onde a gente se encontra, né, nesse caminho. Exato. Então, assim, me formei em 2022, né? Portanto, sou jovem advogada. E o momento em que eu tive esse start, assim, de querer advogar, foi quando eu estava estagiando no Ministério Público. Estagiei lá por mais de um ano e meio. E eu sentia a falta de contato com o meu cliente, contato com as pessoas, contato com pessoas e de fugir um pouco do engessamento do judiciário. Eu queria que as coisas dependessem um pouco menos do judiciário e um pouco mais de mim. Percebia processos morosos, percebia uma demora na justiça, ações de família que passavam anos, questões tão importantes que poderiam ser resolvidas extrajudicialmente, muitas vezes, por meio de uma negociação, de uma conciliação, de uma mediação, e que ficavam ali se arrastando o nosso judiciário, porque o Brasil ainda é um país de muita judicialização. E aí eu já tive aquela inquietude, eu quero algo diferente disso, eu quero algo mais dinâmico, eu quero ser dona do meu próprio horário, eu quero conseguir ajudar mais o meu cliente. Eu quero que as coisas dependam um pouco mais de mim e menos do poder público. E comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de outras formas de atuação. E aí onde entra o primeiro desafio. A gente, a graduação não nos forma advogados. Não, infelizmente. Ela nos forma bacharéis em direito. Então, ela nos dá um conhecimento teórico inicial.
E aí vem pós-graduação, mais conhecimento teórico. E a prática continua ainda em defasagem. Então, e aí eu comecei a pesquisar onde que eu ia atrás desse conhecimento, onde que eu ia, o que eu poderia buscar. Aí fui pesquisando, conversando com outras pessoas e eu percebi que a advocacia que eu queria advogar, pronto, eu quero ter essa autonomia, né? Utilizar o direito a favor dos meus clientes de forma mais livre, digamos assim, com mais liberdade, mas essa advocacia eu ainda não via muito aqui, onde a gente, né, na nossa região. Eu ainda vi uma advocacia muito tradicional. Aí foi onde eu fui atrás de cursos fora, na internet. Sim. Aí encontrei mentorias que iam me dar um conhecimento que nem a pós me daria. Um conhecimento mais prático, de alguém que já trabalha nessa área. Aí foi onde eu encontrei 2 mentorias. Uma que me deu mais conhecimento na área do digital, que eu já estava, de certa forma, inserida, né? Porque eu já tenho muitos amigos, o meu esposo trabalham no marketing digital. Que é algo até mais humanizado, né? Quando a gente trata com mentoria e tudo mais. É bem personalizado, de fato, para pegar na mão daquele jovem advogado, daquele jovem profissional e dizer, olha, vamos aqui por esse caminho. Tu tem a teoria, mas eu vou te dar o caminho da prática, né? E aí foi onde eu comecei a ter um norte. Pronto, é por aqui que eu vou começar a aprender sobre precificação, aprender a parte comercial, como é que eu vou lidar com os meus clientes, como é que eu vou captar esses clientes, como é que eu vou precificar os meus honorários, porque só a tabela do AB não é suficiente, eu não vou pegar e passar a tabela do AB pro cliente. Tudo depende de um contexto, né? Então foi mais ou menos assim que eu decidi que queria advogar, que dentro do meu contexto aqui do digital, de ter muitos amigos, de já estar inserida dentro do marketing digital, de ter vários infoprodutores próximos a mim, inclusive meu esposo, eu percebi essa lacuna, eu percebi que a advocacia não estava preparada ainda para esse mercado, eu vou abraçar esse mercado. Então foi meio que um start que me deu de que eu podia abraçar essa área, e eu estava bem no começo da minha advocacia, então as coisas aconteceram mais ou menos dessa forma. E claro, aconteceram mais coisas, e durante essa caminhada, meu caminho e o do Osanã se cruzaram, porque a gente percebeu que tinha propósitos bem alinhados. Com né, certeza. E eu, na verdade, eu desde o começo, entrei na faculdade em 2012, e desde que eu entrei, eu já sabia que queria advogar. Então, eu passei o curso todo direcionando ali o conhecimento e todo, né, a minha atuação ali dentro da universidade, os trabalhos, aquelas matérias que você se dedica mais, sempre foram voltadas para a advocacia. E a advocacia privada, né? Então, também percebi, tive uma certa percepção rápida que algumas matérias ali, apesar de não só o direito empresarial propriamente dito, mas tem muitas outras áreas ali que de alguma forma se ligam ao dia a dia das empresas. Então, direito civil, parte de contratos, a parte trabalhista, tributária. Então, desde o começo eu já estava decidido e também desde o começo procurei estágios em escritório de advocacia. Tinha bastante concurso, né, ali 2015, 2016, para esses órgãos, procuradoria, defensoria, era o que o pessoal mais queria, né, remunerava melhor, tinha mais benefícios. Eu sempre fui do lado oposto, eu quero um escritório de advocacia, mesmo que eu esteja lá só para assistir o pessoal trabalhando, eu quero estar dentro do escritório de advocacia. Comecei no escritório do Dr. Marconi, né, passei mais de um ano lá, Dr. Marconi Nunes. E assim que eu me formei, recebi o convite para trabalhar com o Dr. Alex Noronha, que foi basicamente a minha maior escola enquanto advocacia, né? E lá, com o Dr. Alex Noronha, com outros colegas também, pelo debate do dia a dia, eu vi que a área empresarial, que eu já tinha, já gostava muito, ela se modulava de uma forma diferente das demais áreas, de um processo trabalhista, de um processo cível, uma ação de indenização. Ela caminhava um pouco diferente porque, mesmo antes de acontecer o processo, já tem muita área que o advogado pode enfrentar e trabalhar com aquilo, né? Então, também já, mais ou menos nessa época, eu já visei essa advocacia extrajudicial. A atuação preventiva de empresas. E você tem que estar sempre se atualizando, né? Aí, com essa... buscando quais são os novos mercados de atuação, começaram a se falar muito de startups, né? Um pouco antes da pandemia isso, se falou muito de startups, tinha muitas... A questão do
muito os grandes grupos econômicos investindo muito em startups. A pessoa criava uma empresa pequenininha e rapidamente alguém vinha lá e comprava parte da sua empresa. Aí, opa, aqui também tem uma grande oportunidade, né? E, paralelo, a gente também sempre atuou no direito da saúde, né? Direito médico, também era uma área nova, que eu também fui atrás de conhecer, né? Também fiz parte da primeira turma de pós-graduação de direito médico do Piauí e sempre tentei conciliar essas duas áreas. E chegou um ponto que, como é que eu afunilo, como é que eu me aperfeiçoo mais ainda? Aí tive a oportunidade, indicado por um colega advogado também, o Eduardo Tobler, pessoa que também atua no direito digital. Ele me indicou um mestrado lá na UFP de propriedade intelectual. E aí entrei nesse mestrado e lá eu pensei, vou pegar o conhecimento que eu tenho de direito empresarial, direito das startups, direito da saúde, e vou nichar ainda mais, que são as health techs, empresas de tecnologia da área da saúde. E paralelo a isso, né, também nunca gostei de ficar só com um assunto. E aí também foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Juliana e os interesses se cruzaram muito bem. Depois a gente pode até falar na hora de montar uma sociedade, se unir com alguém, o que é importante levar em consideração. É só a amizade, é uma pessoa que é muito minha amiga. Mas saber como funciona, né? Saber como funciona esse tipo de relação. Então, a gente pode tratar disso depois, mas o início foi mais ou menos esse, né? Tem um certo tempinho de atuação, mas eu também me considero um jovem advogado, porque para mim o principal é estar sempre estudando, se atualizando. Tá sempre aprendendo. Então, se você tem aquele espírito de aprendiz eterno. Eu sou sempre um aprendiz. Estudante para sempre, como O estudante para sempre. Né? Nunca deixei uma sala de aula, terminando uma pós e começando outra. Sim. A gente tem uma segunda pergunta também para fazer para vocês. Como é a atuação de um advogado no direito digital e qual é a maior dificuldade que vocês encontram nesse ramo? Vamos. Então, a maior dificuldade, eu poderia dizer até que é uma dificuldade comum das outras áreas, né, assim que você está começando, aquela insegurança no que está falando, né, aquela falta de das relações nova, né? e um assunto novo, aquela relação. Então, e no direito digital fica um pouco pior, por quê? Porque não é uma matéria que a gente tem na faculdade, diferente do direito tributário, trabalhista, civil. Sim, não eu diria que não é nenhuma matéria consolidada. Não é nem... A lei, a legislação está se fazendo... Nesse momento, algo está sendo criado. Problemas novos estão surgindo. A gente está no meio da Revolução 4.0, então a tecnologia está aqui se moldando e a legislação se moldando para acompanhar. Né? Então, acho que um dos maiores desafios é esse. Saber qual lei estudar, por exemplo, onde eu vou buscar o conhecimento. Jurisprudência todo santo dia, está surgindo algo novo. O que é que está se decidindo? Por onde que a gente vai se basear? Porque existe pouca lei sobre o assunto, existe pouca. Eu acho assim que a maior lei assim que a gente tem é somente a LGPD, né? Porque as outras em o Marco Civil da Internet. Que as outras estão se criando no momento. Exatamente. E a atuação, né? Foi o início da pergunta, como é atuar no direito digital? É maravilhoso. Por quê? Voltando lá para o começo, a gente não depende tanto do judiciário. Atuar hoje no direito digital é uma área moderna, é uma área nova, pouco concorrida, digamos assim. Então, já tem muita gente no direito do trabalho, já tem muitos bons advogados no direito penal, já tem muitos bons advogados no direito civil. Então, para o jovem advogado buscar se destacar de alguma forma, ele tem que buscar o novo do novo do novo. Sim. Então, atuar no direito digital é muito disso. Você tem algo novo, algo interessante para o jovem advogado, que é interessante, né, por ter aqui novidade todo dia. É um campo amplo, porque o direito digital é uma área e dentro dela existem várias sub-áreas. Né? A gente foca em um subnicho. Não que a gente não atenda dos demais, mas é porque é muita coisa, né? É muita coisa. E é uma atuação mais preventiva, que é justamente evitar que os problemas aconteçam. Então, é pegar aquele infoprodutor, trabalhar o infoproduto dele, para que ele evite a pirataria, para que ele combata a pirataria, para que ele se adeque à legislação pertinente, né, para que ele atenda à privacidade dos dados dos seus clientes, do seu consumidor final, né, dos alunos que compram aquele infoproduto, para que eles comercializem de forma legal e ética. A gente
ter atenção com questões de termos de uso daquele infoproduto. Então, assim, é preventivo. Então, é bem mais legal, né? Pelo menos eu acho. Do que quando o problema já se insurge ali e você tem que trabalhar a parte do judiciário, as ações competentes e a parte processual em si. Então, assim, atuar no direito digital, na minha concepção, é muito disso. E é importante também ressaltar que a tecnologia, ela vai estar dominando o mundo, né? E aí, então, é uma área, assim, espetacular para essa nova realidade que a gente se enquadra, né? E também tem um ponto interessante, né? Ainda falando das dificuldades, quando você se propõe a advogar para um digital influencer, um infoprodutor, uma agência de marketing, o que é que eu vou estudar para conseguir assessorar bem esse influenciador, essa empresa, né? Aí temos um Marco Civil da Internet, LGPD, a Lei de Propriedade Intelectual, que é importante, questão de direitos autorais, plágio, concorrência desleal. Mas também você tem que ter uma atenção, por exemplo, políticas de uso do Instagram, sabe? A gente teve um caso, por exemplo, que uma influenciadora digital, ela postava fotos do filho dela, né? Era uma criança, mas postava umas fotos do filho dela. Era um rapazinho, não sei, não tinha mais que 5 anos, postava foto ele só de fralda, digamos assim. Então, o Instagram entendeu que foi bloqueado a conta dela o motivo era a apresentação de nudez infantil. Então, essas políticas também, às vezes o problema acontece, você tem que saber onde é que eu procuro resolver esse problema. Política os termos de uso do Instagram, do Facebook, o Google Ads, na hora de fazer também um post patrocinado de divulgação. Existem ali, é bem extenso o arcabouço que você tem que analisar. E talvez essa seja a maior dificuldade. Tem uma legislação meio que acessória. Né? E muito ramificada. Muito ramificada. A gente vai trabalhar um direito de um infoprodutor, a gente tem que estudar a legislação daquela plataforma que comercializa o produto. Por exemplo, a Hotmart, que hoje é a principal plataforma mais conhecida. Então, a gente tem que parar para estudar e pesquisar, ver o que tem naquela plataforma de termos de uso, de políticas de privacidade. Enfim, então, assim, acho que realmente os desafios são esses. Sim. É algo muito novo, a legislação é muito nova e tá aqui. Todo santo dia ela tá se fazendo, né? Se moldando. E é como vocês falaram, o ramo do direito digital, ele é um ramo muito amplo. E, assim, a gente tem os direitos autorais, a gente tem a proteção de dados pessoais, de informatização. E, como o doutor Zanon falou, que ele teve uma especialidade no direito da propriedade intelectual, né? Eu gostaria muito que o senhor trabalhasse mais conosco sobre esse assunto, porque é um assunto até mesmo que eu fiquei muito curiosa quando eu comecei a pesquisar sobre o direito digital, e é o que a gente vê mais nesses casos do mundo na atualidade, né? Dos influenciadores digitais. Como é lidar com esse tema, com essas pessoas que trabalham por esse ramo? Então, a lei de propriedade intelectual, eu particularmente não vi na faculdade. Não sei se vocês estudaram ela. Né? Então, aí já é o primeiro desafio. O que é essa propriedade intelectual? Aí, de forma bem breve para o pessoal que está assistindo, a propriedade intelectual é aquilo que é imaterial, que não é tangível. Não são os bens que uma pessoa ou uma empresa tem e você não pega, né? Que é imaterial. Então, a gente tem as marcas, as patentes, os direitos autorais, os softwares e algumas outras também. E essa propriedade intelectual, ela tem valor de mercado, ela não deixa de ser um bem, assim como um carro, um celular, ela é um bem também, tem valor comercial, pode ser vendida, pode ser copiada, plagiada, pode ser doada, cedida, todas as transações que o outro bem pode ter. A porta de entrada, eu diria que para a propriedade intelectual é o registro de marca, né? Toda empresa tem uma marca, então você já tem um serviço para vender, certo? Você já tem, porque toda empresa tem uma marca. Toda empresa, em tese, precisa registrar para garantir que ela tem o uso exclusivo em todo o território nacional. Então, você já tem um serviço para oferecer. Você não precisa esperar as pessoas procurarem para você. A empresa lhe procurar. Você já pode perguntar para alguém que é dono de uma empresa. Você pergunta para o empresário, você já registrou sua marca? Aí você sabia qual é importante
né? Então, eu acho que seria a porta de entrada, propriedade intelectual. Sim. Os direitos autorais também são outra área que é mais comum, né? O direito autoral, diferente da marca, ela não precisa de registro para você ter aquela proteção. Mas mesmo assim é importante registrar para você garantir, para você provar que você foi quem criou, que você foi o primeiro a utilizar. Porque se você não registra diante, sei lá, de um processo ou algo do tipo, como é que você vai provar quando foi que você criou aquela obra, aquele conteúdo, né, objeto do direito autoral? Sim. Então, também é outro. O importante é o registro de marca, né? Isso. O direito, inclusive o direito autoral, que é o direito que se tem sobre obras, livros, vídeos, né, de uma forma bem resumida, seria isso. A importância disso para o influenciador e para o infoprodutor é que eles trabalham muito essa Muito parte do direito isso. autoral. É muito conteúdo que está sendo criado na internet, métodos que estão sendo criados, que são ali divulgados, e eles nem sabem da importância de proteger esses direitos. Então, materiais didáticos, né? Só o que a gente vê, estudos, mapas mentais para a OAB, por exemplo, né? Apostilas que são, e-books que são compartilhados. A própria videoaula, né, que é o conhecimento intelectual daquele influenciador, daquele infoprodutor. Então, tem muito direito autoral que está sendo aí divulgado e comercializado, e eles não têm conhecimento da importância. E os próprios advogados, então, os próprios advogados não têm esse conhecimento. Então, é uma boa área para se iniciar, para abraçar e abraçar esse mercado. Sim, com certeza. Porque também, antigamente, o direito autoral se falava muito, na época ali que tinha CD, né, tinha... O cinema estava em alta, e aí a percepção que eu tive foi que ficou um pouco ali, digamos, principalmente com os streams, né, que a questão do direito, que ficou muito disponível o vídeo, o filme, eu acho que ficou uma área adormecida, mas aí agora veio os influenciadores às vezes a gente nem percebe que aquilo é um direito autoral. Isso. De tão difundido que tá o conhecimento, né? Não é mais só o CD, o livro. Não, hoje tá na internet, tá no meio digital, né? Tá na nuvem, tá... Tudo. Sobre a propriedade, a propriedade intelectual, dá pra gente fazer um podcast só sobre isso. Porque é uma área boa, nova, bem interessante. É verdade. A gente pode passar para a próxima pergunta, que é a Elaine, que Pronto, essa pergunta ela é importantíssima. Todo jovem advogado quer saber, eu quero saber. Sim. Bom, quando a gente fala do quesito financeiro no ramo do direito digital, vale a pena? Deixa eu responder essa. Então, eu vou dizer logo de cara, vale. Por quê? Foi uma das coisas que me fez despertar para o que eu queria. Advogar, autonomia, liberdade financeira. Porque você não depende de honorários de sucumbência. O que é o honorário de sucumbência? Aquele que vai resultar somente lá no final do processo, vai depender de um êxito. Né? E aí, como a gente está falando de uma advocacia extrajudicial, de uma advocacia preventiva, então você tem como receber honorários ali fixos. O teu cliente, tu vai prestar assessoria jurídica ou consultoria jurídica para o teu cliente. Então, se for pontual, uma consultoria jurídica. Recebe na hora, presta o serviço e recebe os teus honorários. Bom. E se é uma assessoria jurídica, como é o nosso caso, nosso maior foco são as assessorias jurídicas, são os nossos clientes que a gente acompanha o trabalho deles, a gente acompanha o trabalho daquele influenciador, daquele infoprodutor, a gente está ali de perto. A cada novo infoproduto a gente toma ciência, organiza a documentação, né, vê como é que estão sendo protegidos esses dados e por aí vai. E então esse cliente, ele nos remunera mensalmente, que é como se a gente fosse ali um colaborador da equipe dele, que trabalha a parte jurídica do negócio dele. Sim. Né? Então, e é de forma continuada, né? Exato. Essa é a vantagem. Exato. Aí lembra aquela história, depende mais de mim, e claro que do meu cliente. Sim, né? Então, assim, é mais autonomia e tem essa liberdade financeira, tem essa... E quem precifica o seu trabalho é você. Né? É você, de acordo com vários fatores, né? Complexidade, o risco envolvido, o volume de trabalho. Sim. Não, você falou tudo, né? Agora, assim, por mais que tenha essa, digamos, antecipação dos honorários, você não tem que esperar um processo, tramitar ali 2, 3 anos ou mais para receber ao final, né? Apesar disso, não deixa de ter os desafios de precificação, assim como toda e qualquer área. Precificar não é fácil,
gera insegurança, você vai precificar errado, você vai acertar, você vai errar, você vai ajustar. E é um ajuste constante, vai ter gente... Você vai mandar 3 propostas e você vai achar que aquilo está muito caro. Quanto então... mais você conhece o seu mercado, mais você você consegue precificar. Não, e você consegue precificar melhor. Porque tu vai entendendo a complexidade daquela demanda, a complexidade daquele cliente. Não é padrão, é bem individual a precificação. Realmente é um grande desafio. Sim. Tem alguns métodos de precificação, mas só a prática mesmo é que vai dizer. Você está cobrando aquilo que você acha que é justo e o que o cliente também acha que é rentável para ele. E outro desafio, perguntaram se vale a pena financeiramente. Eu dei os motivos pelos quais valem, mas não é fácil. No começo não é fácil. Como é que você vai chegar até esse cliente? Como esse cliente vai chegar até você? Sim, e era exatamente isso a pergunta que eu queria fazer pra vocês. Porque eu acho que qualquer jovem advogado, ou advogado que já tá num ramo há muito tempo, a sua maior dificuldade é a prospecção de clientes. Como é que eu vou conseguir conquistar aquele cliente? Para ele ter aquela segurança jurídica a mim. Aí é o que eu queria saber. Qual a dica que vocês têm para dar para esse jovem advogado que quer começar nesse ramo do direito digital ou em qualquer área? Porque a prospecção de cliente é a nossa principal fonte. Então Exatamente. começa daí já. Exatamente. É um dos primeiros desafios. Muito. A gente pode considerar aquele cenário em que o jovem advogado ele está autônomo, né? Ele não faz parte de uma banca de advogados ou no trabalho. Sim. Então, considerando isso, o que é que a gente poderia, né, considerar que seria bem relevante? Fazer parte de muitos eventos, estar nos meios, né, nas palestras, nos locais onde os seus potenciais clientes estão. O famoso networking. O famoso networking. Aí pode pensar, mas eu não conheço ninguém para me indicar. Tem um evento, um congresso de influenciadores, enfim, onde quer que seja, né? Aqui no Piauí tem pouco, assim, que nem tem aqueles da Hotmart em São Paulo, Minas Gerais, então aqui tem pouco. Você vai ter que ir para fora mesmo. Pesquisa, né? Pesquisar, fazer parte. De grupos também. Às vezes é aquilo que a gente até diz, né? Tu consegue mesmo que no dia a dia, na conversa. Acho que a gente consegue mais assim, conseguir o nosso cliente. Exatamente. Acredito que é mais isso. E na verdade, eu acho que o ramo da advocacia, ele tem até um certo privilégio, porque existem muitas formas de se captar. Sim. Né? Não, isso de um modo geral. O advogado, ele capta cliente, seja, digamos... advoga para a parte trabalhista e previdenciária. O advogado trabalha para um sindicato. Os filiados daquele sindicato serão clientes em eventual processo, então tem essa forma de captação. Esse primeiro ponto, a networking em parcerias. Isso. Sim. Mas ainda teriam outros. Teriam. Né? O network e parceria para o digital seria o principal. Né? Nós temos marketing. É o segundo ponto. Marketing. Aí, não dá para fugir do marketing. Né? Então, o advogado está indo para uma área nova, não dá para fugir da rede social. Vocês acham que o tráfego pago é favorável demais para um advogado? O tráfego pago, ele é favorável para qualquer profissional que queira divulgar o seu trabalho. Sim, o Google Ads. Então, é fundamental. Mas antes de ir para o tráfego pago, você tem que organizar a casa. Sim. Então, organiza o teu LinkedIn, organiza o teu currículo, organiza o teu Instagram, de fato, para que ele seja uma página que desperte interesse, que tenha conteúdo jurídico de relevância, né, que represente o teu trabalho, os valores que tu quer transmitir. Sim. E depois tu vai pensar no tráfego pago. Tu não vai fazer um tráfego pago de um conteúdo sem ter uma estratégia por trás. Marketing é estratégia. Então tem que ter um posicionamento estratégico, a forma como você se porta, a forma como você se veste, como você pensa naquele conteúdo, que você estrutura os seus posts, ele tem que ser pensado, tem que ter uma coerência. Não é só sair postando coisas aleatórias do direito. Não é assim. Tem que ter uma coerência ali por trás para que chegue no teu potencial cliente, no teu parceiro, desperte o interesse. Vou começar a acompanhar essa doutora aqui. Olha, o conteúdo dela tem a ver com o que eu faço. E aí, assim, ele vai começando, né? Ele vai te conhecer, depois ele vai começar a te seguir, vai confiar no teu trabalho e, por último, ele vai te contratar.
Sim. E também já tem que estar pronto. O que é que você vai oferecer para o seu cliente? Quanto é que você vai cobrar? Qual é a Tem sua que ter dinâmica uma de base. trabalho? Já tem que ter isso aí pronto. Tudo Verdade. Pra quando teu primeiro cliente chegar, já tá pronto. mas não deixe de pegar se não tiver pronto. É. Pegue o seu cliente e vai e corra atrás. É. Não tem segurança? Parceria. Sim. Faz uma parceria. Parceria. A advocacia é muito parceria. Né? Então pega um parceiro, atua junto. E eu acho que na jovem advocacia é mais isso. A gente vê muito a parceria, porque, exemplo, tô iniciando agora a minha carreira jurídica. Então, lógico que eu já conversei com a Elaine, já conversei com outras amigas, outros doutores do escritório que eu trabalho atualmente, pra gente conversar, eles me explicarem como é que anda o assunto, pra eu saber direcionar o meu cliente, saber da forma exata, porque normalmente eu não fui preparada na faculdade para isso. Eu vou aprendendo isso no dia a dia. Exatamente. É luta após luta, literalmente. Muitas vezes um cliente teu, ele chega pra ti com a demanda do digital. Mas de repente aquela demanda ela se torna criminal por algum motivo. Ou ela tem um braço ali no direito trabalhista. Parceria. Tua expertise é no direito digital. Tua expertise é no direito penal. Parceria com o teu colega que é trabalhista, se vocês conseguem prestar um melhor serviço para aquele cliente. Sim, O que não vale é perder o cliente, né? Porque muitas vezes essas áreas vão se comunicar, gente. Vão se comunicar. A gente tá falando de direito digital, mas ele se coaduna com o direito civil, ele se coaduna, né, com... enfim, com várias áreas do direito. Sim. Esse aí era até o ponto que talvez fosse o diferencial do... Não é exclusivo do digital, mas no digital está bem presente, que é o cliente chegar para ti com uma demanda e você gerar a sua própria demanda para outras áreas que ele não sabe que precisa, mas você pode oferecer. E é a parte boa, né, que a gente bate Que é- muita cabeça. Que é o principal. A gente bate muita cabeça. Né? O cliente chegou, um influenciador, digamos, chega para você e fala que ele, digamos, eu tenho uma pessoa aqui que disse que eu tô copiando o conteúdo dela, eu tô violando os direitos autorais dela. Então ele chegou para ti com uma demanda, né? Só que aí, além disso, você vai resolver esse problema para ele, mas o que é que você pode oferecer para ele estar ali sempre com você? Parte dos termos de uso, dos cursos que ele vende, a questão, até falei sobre isso recentemente numa outra conversa, sobre a propaganda que o influenciador faz, os cuidados que o influenciador tem na hora de divulgar um produto. Cuidado com a publicidade. Publicidade. Né? No caso, a gente trabalha muito com influenciador da saúde. Então, publicidade na área Da saúde. daquela pessoa, ou enfermeiro, ou médico. Tem suas peculiaridades. Então, você consegue... você não vai só cumprir aquilo que o cliente está demandando. Você pode oferecer essas outras áreas também, né? Certo. Então, para finalizar o nosso podcast, eu acho que a pergunta principal também que a gente tem é qual conselho vocês dariam para o jovem advogado que quer iniciar essa carreira no direito digital? Eu diria para esse jovem advogado, não tenha medo, não tenha vergonha. Se jogue nas oportunidades, abrace essas oportunidades e busque também, né? Muitas vezes ali na sua localidade, o digital não é tão presente como é o nosso caso. Mas viaja para congressos, aumenta a tua rede de contatos. Essa rede ela é o principal ponto de partida. São nessas conversas, são nesses eventos que as ideias vão surgindo, que as parcerias vão surgindo, né, que negócios vão surgindo. Sim. E que isso vai despertando ali novas oportunidades e uma coisa vai puxando a outra. Né? Então eu diria, comece por aí. Sim. Eu diria exatamente a mesma coisa. E um complemento que seria estudar bastante e ter segurança naquilo que você transmite. Porque mesmo que o cliente chegue até você, você passa insegurança, ou então você erra. Errar pra gente é algo tenebroso. Então, sim, ter muita segurança no conteúdo que você está passando, estudar bastante, atualizar bem, né? E, obviamente, também tudo complementado unir as soft skills e as hard skills, né? Que é o conhecimento teórico, é o conhecimento técnico da área. Isso é básico. Com as habilidades que você tem que buscar, né? Sim. De relacionamento, de oratória. Sim. Para que você seja, de fato, um bom profissional naquela área que você escolher. Pois é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast. E a todos, nosso vídeo vai estar gravado, vai estar disponível aqui no YouTube. Sigam as redes sociais da doutora Juliana, doutor Zanan, Elaine Rodrigues, Camila.
E é isso. Queria agradecer de verdade mesmo vocês. Foi muito enriquecedor pra mim, acho que pra Elaine, e vai ser também pra todos vocês. Muito obrigada. A gente é que agradece, foi um prazer. A gente agradece e ficamos disponíveis aí. Outras oportunidades, quiserem aprofundar em algum tema ou outro, Sim. a gente está à disposição.